Estamos de volta com Conexão em Mossoró, 10 da manhã, 42 minutos. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa. E a gente vem falar agora de saúde, de qualidade de vida, recebendo o nosso bom dia, o nosso parceiro fisioterapeuta das estrelas, das celebridades, Sóstenes Costa. Seja bem-vindo. E aí, Léo, obrigado. Satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui colaborando com vocês, falando de saúde e bem-estar, né? Isso, você não veio sozinho hoje, né? Você trouxe aqui também o professor de CrossFit, né? O Jadson Leal. A gente vem falar exatamente sobre essa temática, a quiropraxia aplicada também nas modalidades esportivas, né? Isso mesmo, Léo. Olha, é muito importante hoje a gente se preocupar com a qualidade de vida. Isso está no princípio da quiropraxia, do bem-estar, da saúde. E a gente diz que o corpo da gente não foi feito para ficar parado. Então, se não foi feito para ficar parado, vamos colocar ele em movimento. E aí surgiu já tem muito tempo, né, o CrossFit aí desde 1998. Né? Surgiu mesmo em 2000. Em 2000 começou e aí a gente já tem aí quase 17 anos de CrossFit, mas está sendo explodindo agora. Né? A quiropraxia com mais de 100 anos explodindo agora e o CrossFit muito mais rápido. Mas assim, hoje a gente tenta associar uma qualidade de vida a uma prevenção de tratamentos e a uma alta performance no treino e na execução das atividades. Então, assim, não mais importante, mas a quiropraxia tem sim o seu papel em prevenir, em ajudar no desenvolvimento da musculatura, das articulações, para que tenha mobilidade, né? Já você pode falar. Jadson, Mossoró vive um momento muito bacana em relação à prática esportiva. Muita gente, diferente de anos anteriores, aproveitando as mais diversas modalidades. Não diferente, o CrossFit é como se ele estivesse realmente na boca do povo, não é? Muita gente praticando, conhecendo essa prática, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente esse esporte que vem vertiginosamente numa crescente aqui na nossa cidade. O CrossFit realmente está crescendo muito, ele está passando por uma fase de uma explosão agora. Ele está expandindo rapidamente, em busca porque o CrossFit, ele é um tipo de treino diferente, variado, constantemente variado. Tipo, na modalidade, na metodologia do CrossFit, ele é muito dinâmico, muito variado, com treinos funcionais, é um treino também de alta performance. E muitas pessoas estão conhecendo agora, estão virando fã, justamente por essa diversificação. Obrigado. E não é chato, né? Não é um treino chato. Pronto, isso que eu ia falar. Dinâmico, muitas pessoas estão procurando hoje porque estão cansados da monotonia. Tipo assim, a musculação, ela é muito boa, preventiva. Porém, tem algumas pessoas que hoje estão procurando uma coisa mais dinâmica, versátil, que você possa fazer, você possa criar o seu condicionamento, criar mais qualidade de vida, um treino diferente, onde você corre, pula, levanta peso, bem dinâmico. Então a galera está conhecendo mais o CrossFit e estão se apaixonando justamente por essa diversificação que tem no CrossFit. Sóstenes, a fisioterapia, ela também tem uma responsabilidade de atuação de forma preventiva. Isso. Não só o atendimento ao atleta que já está nessa alta performance, mas como preventivamente analisá-lo para que ele tenha realmente a aptidão do seu corpo para a realização dessa atividade, né? A gente fala muito que antes de começar a executar alguma atividade física, a fazer algum tipo de treinamento, é necessário você saber se seu corpo está pronto para aquela atividade. Se tua articulação do ombro tem uma mobilidade boa, se a articulação do quadril, se normalmente a pessoa já tem uma dor na coluna, já tem algum problema, será que eu posso? Como seria uma forma de eu tratar e começar, né? O CrossFit, ele visa, no princípio dele, a qualidade de vida. E assim, a execução de atividade de vida diária. O que seria? Um cachorro correu atrás de você no meio da rua e você poder dar um pique, tá entendendo? Pegar um botijão de água mineral dentro de casa. O princípio dele é trabalhar a sua vida. E não só isso, associado à saúde, ao ganho de massa muscular, ao ganho de condicionamento físico, à prevenção cardiovascular. São vários benefícios. E aí, Sóstenes, eu estou pronto para executar essa atividade? Primeiro é necessário fazer uma avaliação legal. Você precisa primeiro se autoavaliar. Eu já tenho algum problema? Se não, é necessário que eu faça alguns testes para verificar se eu tenho mobilidade suficiente,
se eu consigo movimentar minha coluna direito, se já tem algum problema instaurado, porque às vezes a pessoa não sente nada. Se você souber, a maioria das hérnias de disco ou protusões discais hoje, elas são assintomáticas. As pessoas, se fizerem um raio-x, uma ressonância, vão descobrir que tem, mas eu não sinto nada, Sóstenes. Eu digo, mas isso não significa que você não tenha, né? A sua não está comprimindo a raiz nervosa, mas você tem. E qualquer instabilidade maior aí pode gerar um desconforto. E pode gerar uma dor, um quadro agudo muito grave. Sóstenes, só para te interromper, mas eu tenho um exemplo muito clássico que em consulta e fazendo a quiropraxia, você fez o diagnóstico que a minha pisada estava errada porque tem um calo, 2 calos bem agudos no... Então, olha só a importância dessa análise. Então, o Sóstenes verificou que a minha pisada tem alguma coisa desconforme ali. Isso é por reflexo também do seu problema na coluna lombar. Léo Júnior tem uma protusão discal em L5-S1, que é a vértebra lombar para sacral. E aí essa ramificação, ela forma um nervo ciático que passa pela parte posterior da coxa, indo até a região da panturrilha. Então, se ele tem uma tensão maior, é normal que ele desnivelize a pisada dele, para onde está causando menos dor. E aí você vai pisar mais de um lado do que do outro, porque do outro você vai estar fugindo da dor. Então, assim, é muito fantástico como tudo no corpo da gente está interligado e como essa relação agora com o esporte, com a qualidade de vida, determina como vai ser sua vida lá na frente, né? Os problemas, as nossas plantações hoje vão determinar as nossas colheitas futuras. Então, se você planta prevenção, se você planta qualidade de vida, se você planta... eu digo muito, a gente escova o dente todo dia, mas o que é que a gente faz para a nossa coluna? Nada. Se tu quebrar um dente, vai, arranca, coloca uma prótese, mas quebrar uma coluna, vai ficar o quê? Em cima da cadeira de rodas? Então, assim, as pessoas têm que se atentar hoje porque é importante para a saúde. O que é importante, a coluna está no centro, a gente tem a coluna na quiropraxia como o centro da nossa vida, protegendo o sistema nervoso central. Então, quem comanda as nossas articulações, nossos movimentos, é o sistema nervoso. Se eu não trato isso, se eu não previno lesão, se acontecer alguma coisa, tá tudo certo, entendeu? Eu não preveni para que não acontecesse. Outra coisa que eu li bem importante, que desde as Olimpíadas de Atlanta, todas as delegações participantes da Olimpíada, na sua comissão de profissionais estão envolvidos profissionais quiropraxistas. Isso então, mesmo. Quer dizer, a importância disso aí em atletas de mais alto rendimento que a gente pode ter conhecimento, né? Isso mesmo. O meu campeão aqui pode falar, é campeão brasileiro de calistenia e ele pode dizer mais sobre... ele, na verdade, veio lá da clínica agora, já estava fazendo uma sessão comigo e, assim... ele mais do que ninguém pode falar de como é que ele se sente depois de ter feito a sensação da coluna, da melhora na mobilidade. Fala aí, prática, Jadson, em que potencialmente a quiropraxia acrescentou no seu desempenho no CrossFit? Assim, realmente a quiropraxia ela ajuda muito, porque o esporte de alta performance, alto rendimento, você sempre está exposto a lesões, microlesões, no músculo, na articulação. Então a quiropraxia ela está ajudando bastante a tratar e a prevenir essas lesões. Uma vez que quando a gente adquire uma lesão no músculo, a gente perde potência, perde rendimento. Fica com dor e aí não treina direito. Não treina direito, isso. Justamente com esse tratamento da quiropraxia, a gente trata, depois que a gente está tratado, a gente previne e assim a gente consegue um rendimento maior nos treinos ou até mesmo em qualidade de vida. Sóstenes, é comum também, quando a gente está desenvolvendo uma atividade física, como o Jadson bem falou, são lesões que vão acontecendo no nosso corpo, não é? E principalmente para aquelas pessoas que não tinham a aptidão e passam a desenvolver, que essas dores começam a ficar assim mais acentuadas. Em algumas pessoas iniciam o processo da prática da atividade física, mas depois essas dores acabam regredindo, não se permitindo novamente. A quiropraxia ajuda nessa compreensão dessa dor, fazendo essa leitura e supostamente também no trabalho de prevenção e manutenção desse desempenho para o atleta. O interessante, mas na maioria das lesões acontecem, né, porque você tem uma musculatura fraca, o corpo não foi feito para ficar parado. Então, no momento que você passa do repouso para o movimento, o seu corpo vai ganhar condicionamento. E aí, se você tinha alguma lesão antes, algum problema antes, e aquilo melhorou, normalmente melhora, porque na fisioterapia mesmo a gente trabalha com cinesioterapia, que é a fisioterapia através do movimento. A gente trabalha com movimentos para fortalecer a musculatura, para que a estrutura volte para o lugar correto.
Então, se eu tenho uma musculatura paravertebral, que é a musculatura da minha coluna, fraca, eu vou ter um desgaste, porque outra vai ter que estar fazendo o trabalho dela, porque ela está mais fraca. Se eu passo a fortalecer essa musculatura, a musculatura da postura, a musculatura que segura as vértebras no lugar, vamos dizer assim, eu melhoro a posição articular dela. E aí, consequentemente, se eu tinha uma frouxidão que causava instabilidade e às vezes causava dor, eu não vou ter mais, porque eu fortaleci minha musculatura. Mas aí, como que é esse equilíbrio em fazer atividade física e prevenir lesão? É estar tratando sempre. O CrossFit é um esporte de altíssima potência, de bastante intensidade, a gente não para. Eu sou praticante do CrossFit agora e a gente não para lá. Agora, assim, é uma coisa maravilhosa porque você tem vontade, sabe? Parece um bando de louco correndo, com a bola na mão, se jogando no chão. Mas, assim, tudo isso a gente tenta policiar para fazer somente o que for necessário, tá certo? O que tem disponibilidade, o seu corpo permitir. A gente não vai extrapolar. Jadson é meu professor e aí ele fala, olha, vai até onde você consegue. Eu digo, não se preocupe não que a gente vai aqui até o limite. Só que tem aluno que é teimoso, né? Que quer extrapolar. Eu e acho aí vem que os riscos. Esse é bem comum também, além do CrossFit, em qualquer esporte que esteja ali, o aluno, eu acho que ele vai ganhando confiança, ele vai querendo sempre se doar mais e essa doação desordenada, em algumas vezes, pode acabar fragilizando ainda mais aquilo que potencialmente já esteja em desacordo, né? Eu tenho uma dúvida. Como o CrossFit é um esporte de alto rendimento, que exige um alto vigor físico, é interessante para aqueles alunos que estão pensando em iniciar a prática do CrossFit, procurar um consultório, entender como está o seu corpo, para saber se ele está disposto, está apto a desenvolver essa alta performance? Com certeza. Até porque agora, lá no CrossFit, a gente tem conversado com o pessoal, com os sócios lá do CrossFit e tem visto com eles justamente isso, que na hora dessa avaliação, do começo do treino, a gente verifique e seja falado para ele que é necessário que ele faça uma avaliação prévia, saber como é que está a articulação, se tem mobilidade, se está com algum problema já. Por quê? Porque se ele começa e não trata alguma coisa disso, ele não vai executar o movimento direito. Ele não executando, ele pode, além de comprimir ou um problema já existente, gerar outro pela instabilidade. De repente você tem um ombro mais fraco do que o outro na dimensão de mobilidade. E você começa a levantar peso sem saber que esse ombro está desse jeito. Você só sente uma pequena dor, um desconforto. Mas esse seu problema no ombro vai gerar com que você faça mais força de um lado menos do outro. A sua coluna vai acompanhar esse movimento. Se ela acompanha esse movimento, ela vai criar estabilidade e possíveis subluxações na coluna como um todo. É o que a gente entende quando é como se o nosso corpo ele criasse compensações. Isso. Ele compensa. Se você tem um movimento que você tem mais força de um lado e menos força do outro, o seu corpo vai juntar toda a musculatura do lado que ele pode, do outro lado que não está conseguindo, para fazer aquilo. E aí quando ele junta isso, ele puxa e o outro não está precisando. E ele descompensa, talvez quadril, talvez joelho, entendendo? Por isso que pacientes com escoliose, tem escoliose à esquerda, o joelho direito está com o momento lesionado, porque ele apoia mais o peso no outro joelho, tá entendendo? É muito relacionado isso. Nós estamos acompanhando imagens aqui do Sóstenes, como a gente fala assim, em campo mesmo, em atuação lá na clínica, né? Fazendo... Isso é o Pedro aí? São imagens do Pedro? Ou do Jadson? Do Jadson, Do Jadson? É o Jadson, ele estava fazendo a liberação miofascial nele, porque normalmente com exercício de alto impacto a musculatura se tensiona bastante e aí como a contração é muito excessiva, cria chamado pontos gatilhos, que são pontos dolorosos. Aí eu estou liberando a coluna lombar dele, é um exercício clássico chamado long haul, e aí a gente ajusta a coluna lombar passando, aumentando o limite articular dela, fazendo com que ela respire, digamos assim. Eu dou mais espaçamento entre as vértebras para que ela respire, e eu nutro a articulação, eu ganho mobilidade, eu diminuo dor. Aí liberando panturrilha, liberação miofascial. Não tem coisa melhor para tratar dor, para tratar problema miofascial, que não são dores do próprio treino. Então assim, não é porque eu tenho uma patologia não. Às vezes no próprio treino, no dia a dia do CrossFit, você vai precisar fazer liberação miofascial, vai precisar fazer ajuste da sua coluna, porque o seu corpo vai pedir. Você está exigindo muito dele, ele vai pedir também que você cuide dele da mesma maneira. E aí é proporcional.
esse cuidado e essa intensidade. Quanto mais você treinar, quanto mais peso você pegar, quanto mais for mais forte o seu treino, mais dedicado, mais atenção e tratamento você tem que dar para a sua coluna, porque pode dar problema. Muito bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta, né, falando sobre esse assunto em especial da quiropraxia voltada à prática esportiva. Hoje estamos exemplificando aqui a prática do CrossFit. É rapidinho depois do intervalo.